Oi, 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 bom dia, tudo bem? Estamos juntas nessa. Mais um dia se iniciou com a bênção de Deus e isso é uma alegria muito, né? Termos a presença de Deus em mais um dia, estar em sintonia com Ele. Vamos aqui, ver se fica melhor. Tudo certo aqui. Pronto, ok? Muito bom. Vamos ver se eu coloco aqui mais pra cima. Faz parte, né? Eu já acordei, meu celular tava quase descarregando. E aí eu tive que me organizar primeiro. E depois eu fui colocar ele pra carregar. Mas sem justificativas, vamos seguir. Vamos estudar junto. Bom dia, Eliene. Bom dia, Jones. Bom dia. Bom dia pra todo mundo que tá entrando aí. Ontem, nós temos estudado aqui nessa semana sobre vários desafios, né? Pra gente estar desenvolvendo, desafios do Nutriterapia, né? Já disponibilizei o e-book lá pra vocês. A gente tem meditado bastante. Nesse mês nós vamos meditar bastante. Porque eu acredito que o lado espiritual nos dá força, nos dá resiliência para não desistir, para persistir. Quando a gente entende que não é só uma questão de estética, mas é algo mais profundo que isso, né? Significa ter um estilo de vida melhor, significa ter qualidade de vida. Então, quando a gente entende isso, muita coisa muda na nossa vida. Tô tentando ajeitar aqui o celular, gente. Tô sentindo que ele tá baixo. É assim mesmo. Tá bom. Acho que tá bom, né? Tudo bem. Tudo bem ficar assim, não tem problema não, né? Acho que tá bom assim agora. Toda vez quando eu falo agora, eu lembro daquele videozinho, aquele meme. Eu entendi agora. Eu entendi. Ai. Ok. Vamos juntos, todos juntos. E aí, assim, a gente tem estudado sobre temas acerca da preparação, né? O e-book, o passo a passo, da rotina, do dia a dia. O shot, olha aqui, eu tô com o meu shot. É que como ele tem a cúrcuma, né? Eu gosto de tomar com canudo, porque os dentes não ficam amarelos. Mas já tô aqui com o meu shot, ok? Ó, olha, vou fazer propaganda da faculdade, não. A mulher que teme ao Senhor, essa sim será elogiada, né? Minha água já tá aqui do meu lado. E por que hoje especificamente eu tô com a água do meu lado? Porque hoje nosso tema é sobre água. É isso aí. O nosso tema é sobre água. E também eu tô aqui com uma camisa de esportes, né? Porque o nosso tema é sobre água e exercícios, que são dois pilares muito essenciais no que a gente vai estar estudando aqui, né? Ao decorrer, né, dos nossos encontros. Então, eu preciso que você solidifique isso, a importância de ter, para que a gente possa continuar entendendo o que eu devo fazer. É a minha missão, eu tenho que fazer. Bom dia, você que está chegando ainda agora. Gente, tem uma coisa que eu acho muito interessante de ontem, acerca do nosso estômago, né? Que ele é como que ele é elástico, né? Ele vai crescendo. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com excesso, que senão fica que nem uma bexiga. Mas
Na verdade, ele é parecido, muito parecido com um balão, né? Não é bexiga. É com um balão, um globo. Porque ele é realmente elástico mesmo. Só que tudo, quando a gente utiliza demais, né, essa facilidade dele de ser elástico, aí a gente acaba adoecendo nosso estômago, né? Foi isso que a gente focou ontem. Mas eu queria hoje iniciar na palavra. Não sei se você já leu a palavra hoje. Como a gente se encontra cedinho, existem algumas pessoas que acabam nem lendo, né? Vamos orar? Oremos. Querido Deus, fale ao nosso coração. Nos ajude, Senhor, a entender aquilo que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim, ó. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que eu lhes dirigi como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem, ao versículo 7 de Hebreus 12, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Qual é esse filho? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Eu vou parar aqui só até o 8, ok? Depois você continua lendo. Mas eu achei fantástico isso aqui, gente. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Você tem suportado as dificuldades que tem vivenciado? Ah, Dani, eu tenho achado horrível ficar sem doce. Eu tenho achado horrível ter que diminuir a quantidade do meu prato. Eu tenho achado horrível e ter que fazer exercício. Suportem as dificuldades. Suportem as dificuldades. Eu achei interessante quando a Bíblia aqui fala assim sobre legítimo e não ser legítimo, né? Você é feliz sendo legítimo? Filho legítimo? Você quer ser um filho legítimo de Deus? Ou você prefere optar por ser ilegítimo? É muito forte isso. Aí eu fico pensando sobre a nossa vida, né? O que a gente tem que aplicar. Nós temos que nos esforçar para ser filhos legítimos de Deus. Em todos os aspectos da nossa vida. É esse o nosso foco, ser filhos legítimos de Deus, né? Mas por que eu tô falando isso? Por que eu queria trazer isso para vocês, né? Essa questão da disciplina que fala na Bíblia. É porque quando a gente tá nesse processo de emagrecimento, isso tem a ver com disciplina, é disciplinar o meu corpo. Eu tenho que disciplinar o meu corpo, eu tenho que lutar contra as minhas vontades e para me conseguir a minha meta. A minha meta aqui não é só minha, mas é de Deus também. É do agrado de Deus que você desenvolva um estilo de vida saudável, é do agrado de Deus. Com certeza, ele diria assim, um sim enorme. Sim, continua. Você está fazendo bem para você. Tem tantas coisas que nos fazem mal e a gente insiste em continuar, não é? Por que não continuar naquilo que vai fazer bem, que vai só fazer bem para você? Aquilo que o médico vai dizer assim, ó, muito bem, você está saindo do sedentarismo, você está desenvolvendo uma vida mais saudável, entendeu? O plano de Deus é que a gente desenvolva hábitos diferentes. Mas o tema que nós vamos estudar hoje, como eu falei, é a hidratação e a importância da água. Ó, fica comigo até o final, porque eu vou estar dando passo a passo da nossa semana stop, ok? A nossa primeira semana, né, quarta, quinta e sexta, a gente está estudando aqui sobre a questão da preparação, os pontos básicos para desenvolver. Lembra que eu falei que nós iríamos estar trabalhando
Olha só, até anotei aqui no calendáriozinho. Essa semana que tá verde são as semanas sem ser stop, ok? São as semanas que a gente vai estar aplicando essa primeira semana é a semana da preparação, a segunda semana é a semana do proibido efeito sanfona, ok? Então, para as meninas que já emagreceram, vai ser muito boa essa semana aqui. Então, é proibido o efeito sanfona. Como é que eu vou desenvolver hábitos para não cair no efeito sanfona, né? Ninguém quer, né? Imagina você emagrecer e aí engordar de novo. Ninguém quer isso. Ninguém. E aí, essas duas listas azuis aqui são as semanas intensivão, que é a semana stop, que é onde você vai dar uma parada em muitas coisas na sua vida. E nós vamos desenvolver o emagrecimento de forma mais intensa, mais rápida, ok? Certo? E a nossa última semana vai ser também a semana do efeito sanfona, a missão proibido efeito sanfona, ok? Lá em dezembro, ok? E é isso que vai acontecer no nosso projeto, no Novembro Magro. Nós vamos ter 2 semanas nesse sentido, do proibido efeito sanfona, e nós vamos ter 2 semanas intensivão. Então, hoje, eu vou estar orientando para vocês no final da live como é que vai ser a semana do intensivão, ok? Então, presta muita atenção, que é muito importante, ok? Muito importante. Se você quer emagrecer, a semana do intensivão, ela é muito importante. Ah, Dani, eu não quero emagrecer, eu só quero ter hábitos saudáveis. Vai ser importante do mesmo jeito. Porque, assim, essa semana do intensivão, eu tô fazendo ela agora. E, assim, eu tenho me aproximado mais de Deus. Mais de Deus. Tem sido um diferencial na minha vida, sabe? Então, eu imagino que na sua também será, ok? Porque, assim, gente, a melhor coisa que eu posso fazer é aplicar na minha vida e mostrar pra vocês. Mostrar pra vocês, olha, já senti na pele assim, entendeu? Hidratação e importância da água e a constância de exercícios físicos para iniciantes. Gente, a água ela é essencial. A água é essencial para a saúde humana, entendeu? Se você for pensar, o nosso corpo, ele é 60% de água. Vou girar assim o rótulo para não dar propaganda. Mas é 60% de água, gente. Imagina só, 60% do nosso peso corporal, isso eu falo no caso de adultos, equivale à água. Crianças é muito mais, né, que tem processo de crescimento. A importância de criança beber água, né, gente? Então, a água, ela regula a temperatura corporal, transporta nutrientes, auxilia na digestão. Eu lembro de um professor, eu tava lá no Pará e ele deu uma sugestão muito boa. E a primeira coisa que eu fiz foi isso, pra ver se era verdade. Ele disse assim, se você tem problemas no intestino, né, no estômago, tem dificuldade enorme de ir no banheiro, fala no intestino preso, principalmente, que as pessoas têm, né, tem essa dificuldade. Ele disse assim, você acorda, você vai beber 1 litro inteiro de água. Espera que a primeira reação do seu intestino vai ser ir no banheiro. Entende? Magnífico. E é interessante que quando eu soube dessa informação, a primeira coisa que eu fiz foi fazer. E deu super certo. E aí eu falei pro meu esposo fazer também, né? E deu super certo pra ele também. Gente, o efeito da água no nosso corpo é fantástico. Quando tem pouca água, o nosso corpo tem consequências. Quando tem muita água, o nosso corpo tem consequências positivas. Então, assim, a gente tem que desenvolver, sim, o hábito de beber. Sabe? Essa potência na nossa vida. Olha, além de ela regular a temperatura, uma coisa interessante também é a questão do banho, né? Pela manhã, o banho, água gelada, ajuda a gente a acordar, a desenvolver, ativa o nosso corpo por completo
para o movimento, né, o banho pela manhã. E é interessante banhar pela manhã, porque aí você limpa aquelas células que são células mortas que são liberadas, né, da nossa pele ali enquanto a gente dorme, né? Quando a gente dorme, existe um processo de rejuvenescimento, né? E existe algo interessante. Quando você quer dormir, para você relaxar, uma água quente, uma água morna, vai ajudar nesse processo. Vai ajudar nesse processo para você relaxar. Por isso que no spa, a água não é geladona não, hein? Só, claro, quando é um tratamento específico. Mas a ideia é ter aquele clima assim morno, aquele clima assim mais quentinho para dar a pessoa já ter aquela sensação de relaxamento no corpo, ok? Fica aí dicas interessantes com a água para ser aplicada, né? Outra coisa interessante é que, segundo a Organização Mundial, a ingestão diária de água varia de acordo com a idade, com o sexo, com o peso, com o nível de atividade física. Mas o que é mais importante é prevenir a desidratação e garantir o equilíbrio hídrico adequado no nosso corpo. E qual é aí a quantidade ideal de água, Dani? Olha, assim, de forma assim mais simplória, seria multiplicar o nosso peso vezes 35, vezes o número 35. Então, eu tenho o meu peso, ali peso 55 quilos. 55 vezes 35. Aquele valor ali, aquele resultado, é a quantidade de ml de água que eu tenho que tomar por dia. A quantidade mínima que eu tô me referindo, ok? Então, é só um exemplo. Mas a gente sabe que vai depender do clima, se eu estiver num lugar que tá muito quente, né? Então, eu vou ter que beber mais água do que a quantidade mínima, né? A questão de organizar os horários, que eu até comentei na live de ontem, né? Selecione, ó, pela manhã eu bebo 2 desse, pela tarde eu bebo mais 2 desse. E o que eu beber mais vai ser lucro, entendeu? Vai ser lucro, os benefícios, né? Então já vou estar um ponto a mais do esperado, da meta do dia, ok? Quem bebe muita água tem uma facilidade maior, gente, que eu vou falar aqui, de saciedade. A Bíblia, ela vem falando muito, ela fala muitos textos sobre a água, né? Um dos pontos é o que foi estudado numa lição que eu estudo todos os dias, semana passada, acerca daquela mulher que estava num poço de água, né? Lá em João 4, verso 14, assim, Jesus diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Olha que bênção, gente. Deus, desde o princípio, coloca assim, Jesus, quando estava aqui, e o próprio Deus também no Antigo Testamento, coloca sempre a água como símbolo de vida, um símbolo de purificação espiritual. É sempre colocado nesse sentido. Então, a gente vê que na Bíblia, a água, ela é realmente uma necessidade para a vida física e também para a vida espiritual, né? E é interessante quando ele fala: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, eu sei que a água é essencial. Fui eu que te fiz. E eu sei o quanto é importante a água para o teu corpo. Aí eu coloquei 60% do seu corpo necessitando da água, né? Do peso líquido, precisando da água. Então, você vê assim, o quanto que Deus, ele pega e diz assim, ó, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Gente, é isso. O lado espiritual do mesmo jeito. Deus, ele quer nos dar uma vida em abundância. Ele quer nos dar uma purificação completa. É isso que representa a água. Tem um outro texto também. Eu vou aproveitar e falar bastante. 1 Coríntios 9, 24. Bastante da Bíblia. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só levam um prêmio. Esse aí já é sobre movimento. A água e o exercício físico. Esses são os 2 pontos que a gente vai entrar em sintonia. Correi de tal maneira que o alcanceis.
a gente tem que correr de tal maneira até alcançar o nosso objetivo. Nós não podemos desistir daquilo que é a nossa meta. Dani, tive uma recaída, não consegui. Foca nessa recaída em comer saladas e carne. Ou, quando eu falo carne, gente, é proteína. Quem é vegetariano sabe que a proteína está em grãos, em outros alimentos, né? Já sabe muito bem como repor essa proteína, entendeu? Então, quando eu estou me referindo assim a carne, é peixe, carnes magras também, porque seu foco é emagrecimento, né? Dentro desse aspecto, gente, eu queria falar um pouquinho sobre exercício, porque tem uma coisa que eu acho interessante quando o Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, 24, quando ele fala da questão de comparar correr, né, para levar um prêmio. Aí ele fala, correr de tal maneira que o alcanceis. Ele fala assim, quando você tiver um objetivo, você tem que ir atrás dele, você tem que ir atrás de sua meta, não desistir. E aí me lembra de duas palavras. A primeira é esforço e a segunda é constância. E quando você tem uma meta, e como eu tô falando aqui, a meta do emagrecimento, a meta de ter hábitos saudáveis, você tem que aplicar, sabe o quê? O esforço. E o esforço, gente, não é uma coisa que vai ser assim, flor. Não vai ter florzinha, não é uma almofada, não é coisas sutis da vida. Não, esforço requer disciplina, requer suor, vai ter cansaço. Isso é o esforço. Mas a constância é algo que equilibra tudo. Eu tenho que ter esforço. Não sei se você conhece aquelas pessoas que são motivadas no início demais. Tô animada. E aí quando chega 5 dias depois, eu vou colocar 5 dias, viu? 5 dias depois, essa pessoa não tem mais constância. Não tem mais nada disso. Não tem motivação, não tem mais nada. Isso aí que eu estou falando com relação ao nosso foco. Eu gosto de falar muito para as meninas de outubro, né? Foco, força e fé. É foco, força e fé. Foco, porque você tá ali fixado, eu vou alcançar meu objetivo. É força, porque você está ali fixado no esforço. E fé, porque você vai ter constância clamando a Deus, pedindo a ajuda do Espírito Santo para conseguir. Para manter um corpo saudável, a gente tem sempre que manter essa questão, esforço e constância. Gente, isso tem a ver. Quando a gente esquece de nós, a gente esquece desses 2 pontos aqui. A pessoa deixa de fazer a força, a pessoa deixa de se exercitar, entendeu? Só vai comendo coisas calóricas. E aí o que acontece? Vai engordar. É o efeito, né, da falta de cuidado, da falta de atenção com o que coloca no corpo. A água, 60%, né? Agora pensa comigo, o exercício físico, ele é importante porque ele regula muita coisa no nosso corpo. Ele traz uma série de benefícios. Qual seria um deles? É interessante que estudos indicam que atividades físicas leves a moderadas reduzem os riscos. Olha só isso, só atividade física leve, moderada. Reduz o risco de doenças crônicas, um exemplo delas, a hipertensão, a diabetes tipo 2, a obesidade. Tem muita gente que diz assim, mas obesidade? Como assim obesidade? Obesidade é doença, gente. Ok? Obesidade é doença, não é? Entendeu? Não é, a gente não pode enfeitar uma coisa que é doença. Imagina como a gente começa a romantizar a diabetes. A gente começa a romantizar a hipertensão. Então, a gente tem que entender o que é doença e o que não é. Plano de Deus que você viva bem, qualidade de vida. Fortalecer o sistema cardiovascular, é isso que o exercício físico faz. Ele ajuda a melhorar o bem-estar mental. É fantástico, gente.
É interessante que, para quem está começando agora, começa pelo menos com a caminhada. Ativa o corpo nas caminhadas, exercícios. Cria aí um circuito de exercícios práticos que dá para fazer. Se você quer focar em perder a barriga, faz o nadador, abdominais. Tem vários tipos de abdominais em pé. Aqui mesmo no Instagram tem vários educadores físicos que dá para seguir, né? Tem também lá no YouTube. Se você começar pelo menos com o ideal é começar com exercícios de baixa intensidade. E aí você vai progredindo, você vai aumentando. Na academia, a gente não começa com exercício com peso lá em cima. A gente começa com pesos suaves e aí vai aumentando ao decorrer da caminhada. Porque o que acontece? A nossa resistência vai aumentando. Tem uma autora que diz assim, o exercício físico, eu gosto muito dessa autora, o exercício físico acompanhado pelo trabalho útil e necessário, ele dá energia à mente e paz ao espírito. É isso que o exercício físico faz, é isso que ele traz. Fantástico, né? Ele não cuida apenas do corpo, ele cuida da mente e ele vai além, ele cuida do espírito. Isso é muito sério. Nós temos que ter esse hábito. Se você não está fazendo exercício físico, como é que você está regulando essa questão aí das calorias no seu corpo? Como que você está regulando isso? Não tem como. Tem que fazer algum exercício. Tem que praticar algum exercício. E você tem que escolher aquilo que mais fica gostoso para você. Talvez é uma bicicleta. Não sei, o que fica mais gostoso dentro da sua realidade. O nosso corpo é um templo que ele deve ser cuidado por meio de práticas saudáveis. E essas práticas é a ingestão de água e a prática de fazer exercícios físicos regularmente. Sempre ter esse hábito, ter essa constância. Olha uma curiosidade. Em um estudo publicado pelo Jornal de Nutrição, foi observado que uma perda de apenas 1% de água corporal reduz o foco e aumenta a sensação de fadiga. Olha só. Então foi feito um estudo e ali nos participantes descobriu que 1%, só 1% de água corporal, né? A falta de 1% da água no corpo reduziu o foco dos participantes que participaram ali daquela avaliação e deu uma sensação de cansaço, fadiga, cansaço nos participantes. Você tá entendendo por que eu tô dizendo que você tem que beber água? Você tem que beber água, porque senão como é que você vai ficar focado? Se você não beber água, vai chegar um momento que você vai ficar cansado, ficar aquela sensação de cansaço, e você vai fazer exercício e vai dizer, não, essa vida tá me deixando mais cansado ainda. Não, você tem que beber água para manter focado no seu objetivo. Eu lá no Grupo Prêmio, né, eu deixei claro que vocês tinham que tirar uma foto fazendo as medidas, né, tirando as medidas. Por quê? Sabe por quê? É porque, gente, você tem que olhar o seu corpo. Você tem que pedir perdão. Perdão, meu corpo, porque eu fiz mal pra você. É por isso que você tá assim. Eu esqueci de olhar pra você. Eu olhei pra tanta coisa, eu me preocupei com tanta coisa durante esse tempo, que eu esqueci de olhar pra você. Entendeu? Então, quando você para tirar uma foto, entendeu? Real, né, do seu corpo, da situação que ele tá, e você diz assim, olha, eu vou mudar você. Você vai estar diferente daqui a 2 meses. O ideal, né, vocês sabem, falei claramente, é fazer 2 meses esse programa, né? 2 a 3 meses. Emagrecimento rápido demais é perigoso, né? Mas no mês de novembro nós vamos estar de forma intensiva. Eu quero que vocês emagreçam o máximo possível. É interessante nós pedir perdão pro nosso corpo. Porque quem é que cuida dele? Somos nós. Eu cuido do meu corpo. E se eu deixei de cuidar, eu tenho que pedir perdão para ele. Perdão, eu te maltratei. Então eu quero
fazer você ter uma outra realidade, viver hoje um outro aspecto. O que acontece no corpo quando bebemos água? Ocorre a absorção e a distribuição inicial. A absorção após beber a água é absorvida pelo sistema digestivo, especialmente no estômago e no intestino delgado. Esse processo começa em poucos minutos. Então, a absorção da água não é a mesma coisa que absorver um alimento, não, viu? A questão dos nutrientes do alimento. Demora mais. O alimento demora mais, a água é bem rápida. Então, sendo mais rápido, né? Esse processo começa em poucos minutos, sendo mais rápido se o estômago estiver vazio, ok? Fica até a sugestão. O que acontece? Esse negócio de você comer bebendo vai fazer um mal danado pro seu corpo, entendeu? Porque aí essa absorção da água vai ser mais devagar. É por isso que vocês estão ficando lento, que você fica misturando líquido com sólido e fica aquela mistura lá. Não é bem, não é um hábito saudável comer bebendo. O ideal é você beber primeiro, depois de um tempo, 1 hora, pelo menos 30 minutos, você ingerir o sólido, ok? Distribuição, a água transportada para o sistema circulatório, onde se mistura com o sangue. Assim, ela é distribuída para todo o corpo, alcançando órgãos, tecidos e células, ok? Então, a água, ela se mistura com o sangue e aí ela vai para todo o corpo, inclusive o nosso cérebro, gente. E é interessante, nosso cérebro é 75% de água. Viu só? 75% de água, esse cérebrozinho aqui, ó, que tem embaixo de sua cabeça. Ali, aqui escondido. 75%. Então, tem que beber água mesmo. Tem que beber água. Eu acho que é por isso, viu? Que quando a gente não bebe água... Fala aí pra mim. Já aconteceu de você estar lá no solzão quente e aí você não bebeu água, nem momento. E aí começa aquela dor de cabeça, assim, minha cabeça tá doendo. Ou então você fez aquele exercício muito intenso, suou bastante. E aí o que acontece? Você diz assim, não, beber água só em casa. E o caminho até voltar, até chegar em casa e beber água, é um caminho de dor de cabeça. Nossa, minha cabeça doendo. É a falta de água. O nosso cérebro sente a falta, porque é 75% dessa substância maravilhosa que Deus fez. Temos que beber água. Faça o cálculo para saber a quantidade de água que você tem que beber por dia, ok? Mas se tiver preguiça de fazer o cálculo, não deveria, hein? Preguiça é pecado, ok? O ideal é você fazer o cálculo mesmo, multiplicar por 35, ok? Certo o seu peso. Mas beber no mínimo 2 litros de água já seria um grande começo também, viu? Que nem fala lá no nosso desafio. Então, a água ela é transportada para o sistema circulatório, onde se mistura com o sangue. Isso aí tem a ver com a distribuição. Então, temos que ter o hábito de beber água, até para a limpeza do nosso sangue, sabia? São tantos benefícios, gente, tanto benefício. O destino da água quando a água chega na bexiga, que é quando a gente vai fazer xixi, parte da água ingerida, após ser filtrada pelos rins, vai para a bexiga, onde é armazenada como urina até ser eliminada, ok? A água ela entra nas células para manter o seu volume e equilíbrio interno, ok? Então, ela é muito importante na questão das células, dos hormônios também, né? Ela participa da reação metabólica, da questão da remoção de resíduos. A água ajuda a manter o volume, o fluxo da linfa, né? Então, ela é muito boa, tanto para o sistema imunológico quanto para o sistema circulatório, ok? E ela ajuda na questão de infecção, né? Não sei se você já viu gente que tem infecção urinária, né? Falta de água, também a questão de ir no banheiro, não tá sabendo desenvolver o tempo corretamente. O que é mais importante do que você liberar as toxinas do seu corpo, gente? O que é mais importante? Temos que rever nossos pensamentos,
ok? Eu já falei, né, que 75% do nosso cérebro é água, né? Como a água chega no cérebro? Sabe como é que a água chega no cérebro? Sabe como é que a água chega no seu cérebro, aqui na sua cabecinha? Pelo sangue, gente. A água chega no seu cérebro pelo sangue, ok? É fantástico, ela viaja lá junto com o sangue até chegar ali no seu cérebro. É fantástico, ok? E a gente sabe que o sangue, ele viaja por todo o corpo, então a importância da água, né? Então, no cérebro, a água é fundamental para a função dos neurônios, a regulação da temperatura cerebral, a transmissão de sinais elétricos, ajuda a manter o volume, as células nervosas, o funcionamento delas, ajuda na proteção dos tecidos cerebrais, participa da remoção de toxinas, ok? Da drenagem ali, na questão de tirar as toxinas do corpo. Gente, é fantástico. Por que eu tô falando tanto disso? Porque é fantástico. A gente não pode eliminar isso aqui da nossa vida, não. Não pode eliminar a água da nossa vida. Tem que beber água. Ai, Dani, eu não gosto, é ruim. Se organize para começar a gostar. Te perguntar, uma criança no início, você vai lá e vicia o paladar da criança com apetites maliciosos, com coisas ruins, né? Vamos supor, vicia com salgadinho que compra, com chocolate, com doces. E aí você vai lá e dá para aquela criança, logo depois de ter viciado aquela criança com coisas que não é saudável, que tem uma concentração muito forte. Aí você vai lá e dá para aquela criança uma fruta. Ela vai preferir o quê? Aquilo que ela, né, aquele sabor deturpado, entendeu? Aquele sabor deturpado. Mas o que acontece? Você tem que dar a fruta para aquela criança, você tem que dar legume para aquela criança. E aí o que você faz? Força aquela criança a aprender a comer aquele tipo de alimento. Porque você está fazendo isso para quê? Para ensinar ela o melhor para ela ter saúde, é o melhor. Então faz isso contigo, criança. Nós somos crianças em muitos momentos do nosso dia a dia. Nós temos que pegar essa água e beber ela e fazer uso desse bem para o nosso corpo. Lembra de todas essas questões. Agora eu vou falar sobre a questão do emagrecimento. Para que serve para emagrecer, Dani? Para a questão da saciedade, a redução do apetite, o metabolismo ele vai ser mais acelerado e isso vai ajudar a questão de gasto calórico, né, queima de calorias, eliminação de toxinas, tudo isso ajuda, né, para emagrecer, gente. Um corpo que está intoxicado, ele tende a ser mais difícil de emagrecer. Substituição de bebidas calóricas. Eu falo isso especialmente pela questão do inchaço, entendeu? Porque um corpo, quando ele está intoxicado, ele vai estar inchado. Automático, né? É inflamado, ok? Substituição de bebidas calóricas, ok? Então, a água é fantástica para emagrecer também. O que acontece no corpo durante o exercício? Aumenta a frequência cardíaca, liberação de endorfinas, ou seja, a não ter estresse, a ter uma qualidade de vida, a ter uma sensação melhor de bem-estar, melhora na circulação sanguínea, aumento da massa muscular, o exercício físico desenvolve isso. Por isso que eu falo, tem que fazer exercício físico, senão o que vai acontecer? Você vai emagrecer e aí você vai ficar aquela pessoa flácida, entendeu? Sabe, a pessoa flácida, molenga, porque não fez exercício, entendeu? Não tá ali junto, tem que fazer exercício junto, senão vai ficar um resultado bom e ao mesmo tempo desafiador, né? Outro ponto, a questão, por que é importante água durante o exercício? A prática de exercícios também pode melhorar a função cognitiva da mente, ok? Gente, é fantástico. Quem estuda a necessidade, né? Aumenta a concentração, a memória,
questão de fazer exercício físico. Você vê? Não é só água, gente. Não é só água. Exercício físico também. Então, quando você está fazendo exercício físico, é importante você se hidratar. Por quê? Porque isso vai evitar cãibras, ok? E aí isso vai ajudar também na temperatura corporal, do seu corpo por dentro, entendeu? Enfim, é fantástico. É fantástico. São 2 pontos que são fantásticos. Foi criado por Deus. O nosso corpo, ele tem isso na composição. Entendeu? Eu falo assim, a água, e ele necessita do movimento. Você tem duas pernas para se movimentar. Deus fez o ser humano com 2 pernas para se movimentar. Ele fez isso com esse objetivo. Então, eu não tenho pernas, Dani. Aí, nesse caso, né, é uma situação específica, né? Mas Deus fez o ser humano em si para se movimentar. Então, você tem que procurar outros meios de exercitar o corpo também e fazer ele estar em movimento. Ok? Eu quero que vocês, pra gente finalizar aqui e fechar, eu quero que vocês escrevam aí no chat, por favor. Como você se sente ao se exercitar? Como é que você se sente ao se exercitar? Eu quero que vocês escrevam lá nos comentários, ok? Depois que eu finalizar aqui. Outra questão, eu quero que vocês escrevam aí. Quais os desafios que vocês sentem ao beber água? Ok? Então, como vocês se sentem antes, durante e após o exercício? E quais os desafios que sentem ao beber água? Deus fez você para ser uma bênção, para viver bem, para ter qualidade de vida, para, viver bem mesmo. Então, a minha sugestão é que você desenvolva, use as coisas que Deus fez para que a gente possa vir ter bem-estar e qualidade de vida, ok? Então, essa semana a gente vai focou bastante nesses pontos, que já tá ali na nossa rotina, que tá ali no nosso desafio, só que a gente focou agora de uma forma que nos ajuda a colocar na mente, sabe? Cara, 75% do teu cérebro é água. Então, eu vou beber água? Agora vai ser diferente a sua vida. Quando você não quiser beber água, você vai lembrar, não, 75% do meu cérebro é água, eu vou beber. Entendeu? É fantástico, gente. O meu sangue precisa de água. Agora você vai lembrar disso. Então, é questão de purificação, gente. É questão de purificação. Ok? Vamos agora para as orientações. As orientações pro nosso intensivão, ok? Gente, segunda-feira vai ser a nossa segunda pesagem. Então, se você ainda não mandou o seu peso, né, a sua foto, os seus registros, você tá atrasado, hein? Vamos lá mandar, ok? Você tá atrasado. Então, isso pode tirar você aí da premiação, ok? Então, preste atenção, que é o requisito principal, né? Ok? A pesagem hoje. Hoje que eu falo, porque hoje é sexta, praticamente o último dia da semana, né? Mas a pesagem era para ser na terça-feira, né? Terça ou quarta-feira. Quem mandou, parabéns. Quem não mandou, só até hoje, hein? Na segunda-feira vai ser a nossa segunda pesagem. Então, não extrapolem o final de semana. Final de semana vocês vão ter livre para vocês contarem as calorias que vocês vão comer. Isso significa que vocês terão que observar quantos pedaços de pizza eu sou acostumada a comer. 4? Minha sugestão, coma só 2. Ok? Que tipo de suco você tem costume de beber? Eu tinha o costume de beber refrigerante. Minha sugestão, troque por um suco menos calórico. Talvez abacaxi com hortelã. Ele é mais diurético. Ok? Então, você vai trocar as suas alimentações. Você vai desenvolver aquilo que você tem vivido aqui, usando sempre alimentos alimentos originais. A gente já falou, né? Tá lá no e-book do grupo.
alimentos originais é todos os alimentos frescos, legume, fruta, que Deus fez. São os principais que Deus fez. Deus fez o boi, Deus fez o frango, né? Então, apesar de que eles foram dados ali bem depois, né? Foi depois do dilúvio que foi dado para comer, mas ele também é considerado os alimentos originais, porque foi Deus que fez, entendeu? E os alimentos de segunda mão, que não são originais, que são falsos, entre aspas, são alimentos que teve a ação do homem. Por exemplo, farinha de trigo. Teve a ação do homem. Deus não fez ali, puf, a farinha de trigo. Não. Deus fez o trigo, né? O grão, né? Ver outro. Tapioca também tá incluso junto. É carboidrato, mesmo jeito. Cuscuz, mesmo jeito. Então, tente evitar esses alimentos de segunda mão agora, a partir de agora. Você vai ter que focar em ir pra feira no domingo. O foco para você comprar, você vai comer muito pouco próxima semana, que nós vamos usar a prática do jejum. Então, próxima semana, você vai fazer, né, a sua compra na feira e no supermercado. É feira e supermercado, ok? Vamos focar nisso. Eu vou enviar lá no grupo o protocolo da semana do intensivão com jejum, ok? Domingo à tarde, eu vou fazer uma ligação por grupo para vocês. Domingo à tarde, viu? Ok? E aí, nós vamos fazer um protocolo dessa semana. Eu vou passar para vocês hoje, para que vocês possam já ir comprar no final de semana, né? E aí fica melhor. Eu falo comprar porque, assim, às vezes a gente não tem um gengibre em casa, às vezes a gente não tem um couve em casa, né? E a gente vai fazer aí um protocolo certinho. Eu vou enviar para vocês esse protocolo agora lá no grupo, e aí vocês vão ter uma noção o que pode e o que não pode, né, nos jejuns que nós vamos estar realizando para a semana. E aí você também já vai ter tudo baseado, né, na ciência, o que a ciência fala sobre essa prática e tudo, ok? Gente, é isso. Eu vou mandar para vocês lá. E, por favor, Deus te ama. Deus te quer o bem. Deus quer você feliz. Quer você saudável. Lembra disso, lembra da nossa frase. Eu me amo. Eu me amo. E quero o meu bem. Ok? Lembra da nossa frase? E meus atos provam isso a Deus. Eu me amo e quero o meu bem. Meus atos provam isso a Deus. Vai lá no e-book, olha a terapia de frases, repete aquelas frases. Quando te der uma crise de vontade de comer, repete aquelas frases. Mas não desista da sua melhor versão. Não desista. Eu não vou desistir de vocês. Ok? E eu espero que você não desista de você. Porque Deus também não vai desistir, viu? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, te pedimos a força do alto, Senhor, clamamos. A gente tem um objetivo a alcançar. Nos ajude, Senhor, a alcançar esse objetivo. Nos dê força, meu Pai do alto. Nos ajude, Senhor, dando a tua sabedoria, o teu auxílio, Senhor. Abençoe cada pessoa que está nesse projeto, no grupo Prêmio. No nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Um abraço. Não esquece de comentar lá, viu? Para você participar ali do programa, ok? Da premiação. Tchau, tchau.